Abril de 1945. Berlim ardia. O Exército Vermelho avançava pelo leste com 2 milhões de homens e os aliados ocidentais fechavam o cerco a partir do Reno. No centro dessa tempestade, vários metros abaixo da superfície, no Führerbunker, Adolf Hitler continuava a assinar ordens. Não eram decretos de um líder que tentava salvar sua nação. Eram mandatos de um homem que, consciente da derrota, escolhia levar a Alemanha à destruição antes de aceitar a rendição. Entre janeiro e abril de 1945, Hitler emitiu uma série de diretivas, decretos e ordens secretas que definiram como o Terceiro Reich morreria. Essas ordens são o objeto deste relato. Durante o auge do Terceiro Reich, o Partido Nacional Socialista havia construído uma estrutura de controle absoluto sobre a sociedade e o exército alemães, e os efeitos disso na queda da Alemanha eram notórios. Os tribunais da SS percorriam as ruas de Berlim pendurando desertores nos postes de luz, com cartazes no pescoço dizendo traidor ou covarde. O general Hans Krebs, o general Wilhelm Burgdorf e outros altos comandantes permaneciam no bunker não necessariamente por lealdade convicta, mas porque a alternativa era o fuzilamento. Por outro lado, o Estado nazista era uma máquina que funcionava por procedimentos, e enquanto Hitler vivesse, essa máquina continuava girando. Além disso, havia o fanatismo ideológico genuíno de uma fração da liderança, encarnado sobretudo nos chefes da SS, que acreditavam até o fim na vitória e preferiam a aniquilação total a se renderem aos aliados. Nesse ambiente, uma assinatura de Hitler tinha consequências reais. Podia mobilizar exércitos fantasmas, ordenar execuções, destruir infraestrutura civil, organizar redes clandestinas ou redistribuir os últimos recursos do Reich. As ordens que Hitler emitiu entre janeiro e o final de abril de 1945 não tinham muito sentido estratégico, mas ainda assim contribuíram para o desastre logístico da Alemanha. Muitas foram obedecidas e algumas deixaram marcas indeléveis no curso dos últimos dias da guerra e no destino de milhões de pessoas. Vale também destacar o papel que a estrutura física do Führerbunker teve no clima dessas semanas. O complexo subterrâneo, construído entre 1936 e 1944 como refúgio de último recurso, era um labirinto de pequenas salas e corredores úmidos, iluminados por luz artificial 24 horas por dia. A ventilação era deficiente, o ruído dos geradores era constante, e o impacto dos projéteis soviéticos transmitia vibrações que lembravam a todos os presentes que a morte estava literalmente sobre eles. Nesse ambiente claustrofóbico, com a liderança alemã reduzida a um punhado de homens em um espaço do tamanho de um pequeno apartamento, as decisões de Hitler adquiriam uma imediaticidade e intensidade sem comparação com qualquer outra fase da guerra. Para 16 de janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho entrou em território alemão, o Führerbunker havia se tornado o verdadeiro centro do poder do Reich. A chancelaria do Reich, o imponente edifício que Albert Speer havia projetado como demonstração arquitetônica do poder nazista, estava semi-vazia. Os ministérios haviam dispersado seus arquivos e pessoal para o sul e oeste. O que restava do governo alemão funcionava a partir de escritórios improvisados no bunker ou de quartéis generais provisórios em cidades secundárias. Berlim, que até poucos meses antes havia sido o coração administrativo de um continente ocupado, estava se esvaziando de tudo, exceto de seus defensores e de seus civis mais pobres, aqueles sem meios de fugir. Nesse contexto de esvaziamento institucional, as ordens de Hitler adquiriram um caráter peculiarmente concentrado. Não existia mais o aparato burocrático dos ministérios para mediar, interpretar ou suavizar as diretivas do Führer. As instruções do bunker chegavam diretamente aos comandos militares e aos Gauleiter, sem o filtro da gestão administrativa normal. O resultado foi que os últimos decretos de Hitler foram, em certo sentido, os mais diretos e menos eficazes de toda a sua carreira. Ordens dadas de um bunker a um Reich em chamas, sem intermediários que pudessem moderar suas consequências. Terra arrasada. O sinistro decreto Nero. Em 12 de janeiro de 1945, o marechal Georgy Zhukov lançou a ofensiva Vistula-Oder a partir das posições soviéticas na Polônia. 2 dias depois, o marechal Ivan Konev se juntou pelo sul.
A ruptura da frente foi imediata e devastadora. Em menos de 72 horas, as formações blindadas soviéticas haviam atravessado a primeira linha defensiva alemã e avançavam a velocidades que os comandantes do Wehrmacht não viam desde os dias das vitórias alemãs. Diante dessa situação, o chefe do Estado-Maior, o coronel-general Heinz Guderian, viajou ao quartel-general de Hitler no Adlerhorst, nas montanhas do Taunus, para solicitar com urgência o deslocamento de reservas do fronte oeste. A situação descrita por Guderian não admitia eufemismos. A superioridade soviética no setor do Vístula era de 11-1 em infantaria, 7-1 em tanques e 20-1 em artilharia. Sem reforços imediatos, a frente oriental colapsaria em poucos dias. Hitler rejeitou a proposta. Desde o final de dezembro, mantinha em andamento a ofensiva das Ardenas no fronte oeste e não estava disposto a reconhecer seu fracasso retirando tropas desse setor. Seu argumento era o de sempre. Os relatórios da inteligência estavam exagerados, os soviéticos não eram tão fortes quanto indicavam os analistas, e qualquer sinal de fraqueza equivalia a uma derrota psicológica. O resultado foi que as reservas que poderiam reforçar a frente oriental permaneceram no oeste, onde não podiam mudar o resultado da campanha nas Ardenas, já decidida contra a Alemanha. A ordem que Hitler emitiu nesses dias não foi reforçar a frente oriental, mas manter posições em todos os setores simultaneamente. Essa diretiva de não recuar um passo refletia a doutrina que Hitler aplicava desde os primeiros reveses na Rússia. Proibia a retirada estratégica e ordenava resistir no lugar, por desfavorável que fosse a situação tática. Em 1941, diante de Moscou, essa doutrina teve certo sentido operacional, pois impediu o colapso de uma frente que ameaçava desmoronar. Em janeiro de 1945, diante de um exército vermelho com superioridade material esmagadora, a mesma doutrina equivalia a ordenar a destruição dos próprios exércitos. O impacto foi exatamente o que Guderian havia previsto. Nas primeiras 2 semanas da ofensiva, os soviéticos avançaram mais de 300 quilômetros. Cidades como Lodz, Cracóvia e Varsóvia caíram em dias. Para o final de janeiro, o Exército Vermelho havia alcançado o Oder, o último grande obstáculo natural antes de Berlim, e estabelecido cabeças de ponte na margem ocidental do rio. A capital do Reich estava a menos de 80 quilômetros das posições soviéticas avançadas. Em 19 de março de 1945, Hitler assinou o que passaria para a história como o Decreto Nero, embora nos documentos oficiais tivesse o nome mais sóbrio de Decreto sobre Medidas de Destruição no Território do Reich. Seu conteúdo era radical. Todas as infraestruturas militares, industriais, de transporte e comunicações que pudessem cair nas mãos do inimigo deveriam ser destruídas antes de seu avanço, sem exceções. O decreto não era uma surpresa absoluta para aqueles que conheciam o pensamento de Hitler. Já desde o final de 1944, ele havia formulado em privado a mesma ideia com uma lógica fria e nihilista. Se a Alemanha perdesse a guerra, não merecia sobreviver. A nação que não havia sido capaz de vencer não tinha direito a um futuro. Nessa concepção, destruir fábricas, pontes, redes ferroviárias, centrais elétricas e depósitos de alimentos não era um crime contra o povo alemão, mas a consequência lógica de seu fracasso histórico. Hitler expressou essa ideia, com variações, em diversas ocasiões perante seu ministro de armamentos, Albert Speer. Se a guerra fosse perdida, a nação também deveria perecer. O Decreto Nero chegou às mãos de Albert Speer, que há meses tentava suavizar secretamente o impacto das diretivas destrutivas de Hitler. Speer era um homem inteligente e pragmático que compreendia que a destruição sistemática da infraestrutura alemã não prejudicaria os aliados, que já estavam dentro do Reich, mas condenaria ao fome, doença e miséria os alemães que sobrevivessem à guerra. Desde o final de 1944, Speer havia iniciado uma campanha silenciosa para sabotar a aplicação dessas diretivas, viajando pessoalmente às regiões ameaçadas e convencendo os responsáveis locais a não cumprir as ordens de demolição. Quando o decreto de 19 de março foi promulgado, Speer redobrou seus esforços. Na região do Ruhr, que naquelas semanas estava sendo cercada pelas forças do general Eisenhower e do marechal Montgomery,
O marechal de campo, Walter Model, recebeu a ordem de destruir tudo que pudesse ser útil ao inimigo: minas de carvão, siderúrgicas, pontes sobre o Reno, redes de comunicações. Model era um oficial conhecido por sua dureza e lealdade ao Führer, mas também era alemão e compreendia as consequências do que lhe pediam. Segundo o general Friedrich von Mellenthin, que serviu sob suas ordens, Model aplicou uma interpretação restritiva do decreto, limitando as demolições a alvos de valor estritamente militar e preservando o máximo possível da infraestrutura civil. Quando o Bolsão do Ruhr foi cercado definitivamente em abril, Model já sabia que o decreto não poderia ser cumprido integralmente e não tentou. Seu ato final foi retirar-se para uma floresta em 21 de abril e suicidar-se, convencido de que não poderia nem render-se nem continuar lutando. Em outros setores, a história foi diferente. As SS e os funcionários do partido aplicaram a ordem com maior rigor. Pontes sobre o Reno foram explodidas, centrais elétricas destruídas, arquivos queimados. Em alguns casos, o cumprimento foi completamente desigual. Uma ponte saltava em pedaços enquanto a fábrica adjacente permanecia intacta porque o oficial responsável havia decidido, por conta própria, ignorar a diretiva. O resultado foi uma destruição parcial e caótica que não serviu para deter o avanço aliado, mas deixou cicatrizes profundas na economia do país do pós-guerra. O Decreto Nero é a articulação explícita de uma decisão que os historiadores chamam de niilismo final. A vontade de arrastar para o abismo tudo aquilo que não podia ser controlado. Não era loucura no sentido clínico do termo, mas uma coerência macabra com a visão de mundo que Hitler sustentava desde o início. Para ele, a história era uma luta racial pela sobrevivência, e quem perdesse nessa luta não tinha nenhum direito de continuar existindo. A Fortaleza, a ordem da resistência fanática. Enquanto o Decreto Nero selava o destino da infraestrutura do Reich, outras ordens de Hitler tinham como objetivo prolongar a resistência militar, além de qualquer limite racional. A mais significativa dessas diretivas foi a que declarou Berlim uma fortaleza, que deveria ser defendida até o último homem e a última bala. A designação de cidades e posições como fortalezas era uma prática recorrente de Hitler desde as derrotas na Frente Oriental. Em 1944, ele havia declarado fortalezas cidades como Breslau, Königsberg e Poznań, ordenando às suas guarnições que resistissem indefinidamente com a promessa, invariavelmente descumprida, de que seriam socorridas por contra-ataques alemães. O resultado em todos esses casos foi o mesmo. As guarnições resistiram por semanas ou meses em condições desesperadoras, causaram enormes baixas entre seus próprios homens e finalmente capitularam ou foram destruídas. A população civil presa nessas cidades pagou o preço mais alto. Berlim não foi exceção. Em 16 de abril de 1945, quando o Exército Vermelho lançou a ofensiva sobre o Oder com mais de 1 milhão de homens e 4.000 tanques, Hitler convocou seus generais ao Führerbunker para transmitir suas últimas ordens operacionais. A capital do Reich deveria resistir. Não haveria retirada, não haveria negociações, não haveria rendição. O general Helmut Weidling, designado comandante da defesa de Berlim em circunstâncias que ele próprio amargamente qualificou como equivalentes a um pelotão de fuzilamento, recebeu a missão de defender a cidade com os meios que restavam. Unidades exaustas, reduzidas a uma fração de sua força nominal, mal armadas, mal alimentadas e compostas em proporção crescente por crianças do Volkssturm e adolescentes das juventudes hitlerianas. A ordem de Hitler não exigia apenas resistência. Estabelecia também o marco judicial e policial para garanti-la. As patrulhas da SS tinham autoridade para deter, julgar e executar sumariamente qualquer soldado que abandonasse sua posição sem autorização. Nos últimos dias de Berlim, os postes e varandas do centro da cidade se encheram de enforcados. Soldados que haviam tentado fugir, civis que mostraram bandeira branca, oficiais que tentaram negociar por conta própria com o inimigo. Os tribunais móveis da SS não exigiam provas. A sentença era imediata. A ordem de transformar Berlim em fortaleza foi, em termos militares, um suicídio coletivo ordenado. O general Weidling sabia disso desde o primeiro momento. Os números eram implacáveis.
Diante de quase 400 mil soldados soviéticos cercando a cidade, com mais de 12 mil peças de artilharia e 1.500 tanques, a guarnição alemã contava com cerca de 80 mil defensores, muitos sem experiência de combate, com munição para apenas alguns dias e sem possibilidade de receber reforços ou suprimentos. Em seu último relatório a Hitler, em 29 de abril, Weidling comunicou que a resistência poderia se prolongar no máximo por mais 24 horas. Hitler tomou nota da informação e, em vez de ordenar a rendição, respondeu que os grupos que pudessem tentar abrir caminho para fora estavam autorizados a fazê-lo, mas que Berlim não se renderia. Foi uma das últimas instruções operacionais que deu antes de se retirar para seus aposentos. A defesa de Berlim gerou perdas enormes em ambos os lados. O Exército Vermelho perdeu mais de 80 mil homens nos combates pela cidade, um número que revela a dureza da resistência alemã, mesmo em condições desesperadoras. Do lado alemão, as baixas militares foram comparáveis, mas a proporção de civis mortos foi extraordinariamente alta. Os bombardeios de artilharia soviéticos sobre áreas residenciais, a violência dos combates rua a rua e os suicídios em massa que ocorreram entre a população diante do avanço do Exército Vermelho transformaram a Batalha de Berlim em uma das tragédias civis mais graves de toda a guerra. A Ordem Steiner e a crise de 22 de abril. Em 21 de abril de 1945, Hitler emitiu uma das ordens operacionais mais absurdas de toda a guerra. Ordenou ao general Felix Steiner, comandante de um grupo de exércitos das Waffen-SS na frente norte de Berlim, lançar um contra-ataque em tenaz que deveria aliviar a pressão soviética sobre a capital. O plano exigia que Steiner atacasse pelo norte enquanto outras unidades o fizessem pelo sul, criando uma manobra de envolvimento que expulsasse os soviéticos do raio da cidade. Hitler depositava nessa operação esperanças totalmente desproporcionais aos meios disponíveis. As unidades sob o comando de Steiner eram em sua maioria fragmentos de divisões dizimadas, sem tanques suficientes, com artilharia escassa e moral no limite. Steiner avaliou a situação no terreno e decidiu não obedecer. Suas tropas não tinham nenhuma chance real de romper a frente soviética. Lançar o ataque equivaleria a mandá-las para o matadouro sem qualquer benefício operacional. Quando a notícia chegou ao Führerbunker em 22 de abril, Hitler sofreu um dos episódios de fúria mais violentos que seus colaboradores jamais recordariam. A conferência de situação daquele dia se tornou o cenário de um colapso psicológico que todos os presentes descreveram da mesma forma. Hitler bateu na mesa com os punhos, acusou seus generais de tê-lo traído sistematicamente durante toda a guerra, afirmou que deveria ter fuzilado todos como Stalin fizera com os seus e declarou, pela primeira vez em voz alta diante de seus colaboradores, que a guerra estava perdida. Foi um momento de ruptura com a ficção que sustentara o funcionamento do bunker durante semanas. Após o surto, Hitler se acalmou parcialmente e anunciou que permaneceria em Berlim até o fim. Não fugiria para o sul nem se renderia, morreria na cidade. Essa declaração teve efeitos imediatos sobre os que o rodeavam. Alguns, como Albert Speer, Göring e Himmler, começaram a planejar suas próprias saídas. Outros, como Goebbels e Bormann, decidiram permanecer com o Führer. A diretiva de não se retirar, que Hitler aplicara por anos aos seus exércitos, agora se tornava uma determinação pessoal. A ordem a Steiner nunca foi formalmente revogada, mas sua desobediência não teve consequências práticas para o general, simplesmente porque o caos na frente impediu que qualquer medida disciplinar fosse executada. Steiner se entregou aos aliados ocidentais em maio de 1945 e foi julgado por crimes de guerra cometidos por unidades sob seu comando, embora tenha sido finalmente absolvido. A ordem que Hitler lhe deu e que Steiner ignorou ficou como um dos exemplos mais claros da lacuna entre as instruções que emanavam do bunker e a realidade do campo de batalha. Traições e execuções, as ordens de purga interna insanas. Um dos aspectos mais reveladores do comportamento de Hitler em suas últimas semanas foi a forma como tratou seus próprios comandantes. À medida que as notícias da frente se tornavam insuportáveis, Hitler reagiu com uma onda de acusações de traição, destituições fulminantes e ordens de prisão e execução que afetaram vários dos oficiais mais veteranos do Wehrmacht.
Hermann Fegelein, general das Waffen-SS e cunhado de Eva Braun, foi detido em 27 de abril ao ser descoberto que havia deixado o bunker sem autorização, com intenção de fugir de Berlim. Fegelein foi encontrado no apartamento de sua amante, com documentos falsos e uma quantia considerável de moedas estrangeiras. Foi conduzido a um tribunal sumário, julgado por deserção e traição, e fuzilado nas primeiras horas de 29 de abril nos jardins da chancelaria. O caso de Fegelein não foi um incidente isolado. Durante os últimos meses, Hitler havia assinado dezenas de ordens de prisão contra oficiais de todos os níveis acusados de ceder posições sem autorização, retirar tropas sem ordem expressa ou demonstrar o que ele considerava um espírito derrotista. Muitas dessas ordens nunca puderam ser cumpridas porque as comunicações entre o bunker e as unidades no campo haviam se deteriorado a ponto de quase desaparecerem. Mas algumas foram executadas e os arquivos dos julgamentos sumários realizados nos últimos dias de Berlim mostram uma cadência de sentenças de morte que não diminuiu com a proximidade da derrota. A queda de Göring foi a mais espetacular das mudanças. Em 23 de abril, Hermann Göring, marechal do Reich e durante anos o segundo homem do regime, enviou de Berchtesgaden um telegrama a Hitler, interpretando um decreto de 1941 como autorização para assumir o comando do Reich, caso Hitler estivesse incapacitado para exercê-lo. O texto do telegrama era cuidadoso e formalmente respeitoso, mas sua implicação era clara. Göring pedia permissão para tomar o controle do Estado e buscar uma saída negociada para a guerra. Hitler respondeu com uma ordem de prisão imediata. Martin Bormann, que odiava Göring e há meses vinha minando sua posição diante do Führer, aproveitou o momento para garantir que a queda fosse definitiva. Göring foi detido pelas SS em sua residência em Berchtesgaden, acusado de alta traição e formalmente destituído de todos os cargos. A ordem de sua execução foi redigida, mas nunca chegou a ser cumprida. Em 28 de abril, chegou uma notícia que superou até a traição de Göring. Himmler havia contatado o conde Folke Bernadotte para sondar a possibilidade de uma rendição alemã na frente ocidental. Para Hitler, que durante anos descrevera Himmler como seu colaborador mais leal, a defecção do Reichsführer foi o golpe definitivo. Ordenou a prisão imediata de Himmler, embora a ordem nunca pudesse ser executada porque Himmler estava fora de Berlim, em território que não mais controlava nenhum órgão fiel ao Führer. Essas destituições em cadeia revelavam um padrão. Hitler, ao não poder controlar a frente, tentava ao menos controlar seu entorno imediato. Cada traição real ou imaginária se transformava em uma nova purga, em uma nova ordem de prisão, em um novo fuzilamento. O regime devorava a si mesmo em suas últimas horas, com a mesma ferocidade com que havia devorado seus inimigos durante anos. A Ordem Werwolf, como fazer a guerra depois de perder a guerra. Entre as decisões mais peculiares de Hitler nos últimos meses, está o impulso dado à Organização Werwolf. Essa rede de guerrilha clandestina foi concebida no outono de 1944 por Heinrich Himmler, que encarregou sua organização ao general das SS Hans Prutzmann. A ideia era a seguinte: se a Alemanha fosse ocupada pelas forças aliadas, uma rede de agentes treinados em sabotagem, espionagem e assassinato manteria viva a resistência nazista na clandestinidade. Himmler deu instruções precisas a Prutzmann: recrutar entre as SS as juventudes hitlerianas e os membros mais fanáticos do partido, homens e mulheres dispostos a continuar a luta após a derrota militar. Segundo declaração posterior de um dos colaboradores de Himmler, Jürgen Stroop, o plano contemplava a formação de células clandestinas capazes de executar ataques com explosivos, envenenar suprimentos de água e alimentos e eliminar fisicamente qualquer alemão que colaborasse com as autoridades de ocupação. No final da guerra, cerca de 5.000 homens haviam recebido algum tipo de treinamento Werwolf. Hitler apoiou ativamente o projeto. Em março de 1945, o programa recebeu um impulso propagandístico quando Goebbels autorizou a emissão da Radio Werwolf, uma estação que iniciou suas transmissões em 1º de abril de 1945, com chamadas explícitas à resistência armada e mensagens de ameaça direta contra qualquer alemão que colaborasse com o inimigo ou demonstrasse disposição para capitular.
As transmissões foram desenhadas para aterrorizar tanto os civis alemães que consideravam a rendição quanto os funcionários locais que negociavam com os aliados para evitar combates desnecessários. O único ato de terrorismo significativo atribuído à organização antes do fim da guerra foi o assassinato de Franz Oppenhoff em 25 de março de 1945. Oppenhoff era um advogado alemão nomeado pelas autoridades aliadas prefeito de Aquisgrão, a primeira cidade alemã de importância capturada pelos ocidentais. Sua colaboração com os ocupantes o tornou alvo prioritário para os Werwolves. Um comando das SS desembarcou de paraquedas perto da cidade, localizou Oppenhoff e o executou à porta de sua casa. No entanto, o Werwolf como organização de resistência duradoura foi essencialmente uma fantasia. Suas limitações eram estruturais. Não havia uma ideologia suficientemente arraigada entre a população geral para sustentar uma guerra de guerrilha prolongada. Os aliados não eram ocupantes estrangeiros no mesmo sentido em que os nazistas haviam ocupado a Europa, e o esgotamento físico e psicológico da sociedade alemã, após 6 anos de guerra, tornava impossível o recrutamento em massa de combatentes dispostos a continuar. A maioria dos que receberam treinamento Werwolf simplesmente se dispersou quando a rendição chegou. A organização nunca constituiu uma ameaça séria, mas sua existência revela, mais uma vez, a vontade de Hitler de prolongar a violência além de toda lógica militar ou política. Os aliados superestimaram temporariamente a ameaça Werwolf. Os serviços de inteligência norte-americanos e britânicos elaboraram relatórios projetando a possibilidade de uma guerra de guerrilha prolongada nas montanhas do sul da Alemanha, alimentada pelos milhares de fanáticos das SS que poderiam se refugiar no chamado Reduto Nacional. Um complexo de posições defensivas nos Alpes bávaros, descrito pelos relatórios aliados como uma fortaleza quase inexpugnável. Essa imagem revelou-se em grande parte uma invenção, potenciada pela propaganda nazista que Goebbels divulgou deliberadamente para intimidar os aliados e atrasar seu avanço para o sul. Na realidade, o Reduto Nacional nunca foi construído de forma sistemática, e quando as tropas aliadas chegaram a Berchtesgaden em maio de 1945, não encontraram nem defesas significativas nem o núcleo de resistência fanática previsto pelos relatórios de inteligência. O programa Werwolf teve também uma dimensão interna. Foi um dos instrumentos através dos quais o regime tentou aterrorizar a própria população alemã para evitar colaborações com os aliados. As transmissões da Radio Werwolf ameaçavam represálias não apenas aos funcionários que negociassem com o inimigo, mas a qualquer civil que mostrasse sinais de boas-vindas às tropas aliadas. Em várias localidades alemãs, essas mensagens tiveram o efeito de dissuadir a população de facilitar a rendição pacífica, o que, em alguns casos, prolongou desnecessariamente os combates e causou vítimas adicionais. Medidas desesperadas, o decreto Volkssturm e a militarização dos civis. Em setembro de 1944, Hitler assinou o decreto de criação do Volkssturm, a última reserva militar do Reich. Esta milícia de defesa territorial recrutava todos os homens alemães entre 16 e 60 anos que não estivessem já incorporados às forças armadas regulares, mas que pudessem portar armas. Era, na prática, a militarização do que restava da sociedade civil alemã. O decreto do Volkssturm não foi o último de seu tipo. À medida que a frente se aproximava das cidades do Reich, Hitler assinou ordens sucessivas que ampliavam os critérios de mobilização e endureciam as condições de serviço. Nos primeiros meses de 1945, as diretrizes enviadas aos Gauleiter, os chefes provinciais do partido, ordenavam a incorporação imediata ao Volkssturm de categorias até então isentas. Trabalhadores de setores industriais declarados essenciais, pessoal dos serviços municipais, funcionários de ferrovias. A pressa com que essas ordens eram emitidas revelava mais a desesperança do regime do que qualquer outra coisa. Os batalhões do Volkssturm formados nos últimos meses eram, em sua maioria, unidades mal equipadas, sem treinamento adequado e com moral oscilando entre resignação e terror.
As armas disponíveis eram insuficientes e heterogêneas. Rifles italianos, fuzis de design simplificado fabricados nas últimas semanas de produção industrial e, sobretudo, o Panzerfaust, o lança-granadas antitanque de um único disparo que se tornou a arma característica do desespero final alemão. Em alguns casos, os batalhões foram enviados para a frente sem uniforme e com munição insuficiente para uma única jornada de combate. Um comandante do Volkssturm, cujo testemunho foi registrado nos arquivos do pós-guerra, descreveu a situação com clareza. 400 homens sob seu comando, ordem de entrar em linha com roupas civis, 180 rifles dinamarqueses sem munição, 4 metralhadoras que ninguém sabia usar e 100 Panzerfaust diante dos quais seus homens sentiam pânico. Os homens voltaram para casa. Era a única coisa sensata que podiam fazer. As ordens de Hitler sobre o Volkssturm não contemplavam essa possibilidade. Os desertores eram tratados com a mesma severidade dos desertores do exército regular, tribunais sumários, sentenças de morte, execuções imediatas. Nos últimos dias de Berlim, as ruas estavam cobertas não apenas de combatentes soviéticos e alemães mortos, mas também de civis atingidos por estilhaços ou executados pelos próprios alemães sob acusações de covardia ou traição. A militarização forçada da sociedade civil foi um dos aspectos mais brutais do fim do regime nazista e resultado direto de uma série de ordens que Hitler continuou a assinar até que as condições físicas do bunker o impediram. O espetáculo dos soldados mirins do Volkssturm nas ruas de Berlim foi um dos que mais impressionou jornalistas e militares aliados que entraram na cidade após a batalha. Adolescentes de 14 e 15 anos jaziam mortos ao lado de veteranos da Primeira Guerra Mundial, todos enviados ao combate por ordens de um homem que não saíra ao exterior desde 20 de abril, quando se aproximou brevemente do jardim da chancelaria para entregar condecorações a um grupo de jovens combatentes. Em 20 de abril de 1945, data dos 56 anos de Hitler, foi também a última vez que o Führer recebeu no jardim da chancelaria um grupo de combatentes. Entre eles estavam vários adolescentes das juventudes hitlerianas, alguns com apenas 12 ou 13 anos, condecorados por destruir tanques soviéticos com lança-granadas Panzerfaust. Hitler entregou-lhes pessoalmente a cruz de ferro, roçando suas bochechas com as mãos trêmulas em um gesto que os fotógrafos do regime registraram como símbolo da continuidade da luta. No dia seguinte, esses mesmos jovens retornaram às posições de combate, onde a maioria morreu nos dias seguintes. O uso de menores no combate não havia sido previsto no decreto original do Volkssturm, que fixava como idade mínima 16 anos. Mas ordens posteriores, emitidas à medida que a situação se deteriorava, reduziram na prática essa idade. Os comandos locais das juventudes hitlerianas, imbuídos da mesma ideologia fanática que o restante do aparato do partido, recrutavam voluntariamente rapazes de 14 e 15 anos para unidades de defesa que, em muitos casos, nem sequer tinham denominação oficial. Essas unidades atuavam à margem de qualquer estrutura formal de comando, sem outra ordem senão defender cada metro de terreno com o que tivessem à mão. Destruição de provas, as ordens para eliminar campos e prisioneiros. Entre as ordens mais sombrias que Hitler e Himmler assinaram nos meses finais da guerra, estão aquelas relacionadas aos prisioneiros dos campos de concentração. Com o avanço aliado, os campos que haviam sido o centro do sistema de extermínio nazista ficavam expostos à libertação, o que significava que os sobreviventes poderiam testemunhar ao mundo o que havia ocorrido neles. As diretrizes emitidas sobre este tema entre janeiro e abril de 1945 variaram, mas todas giravam em torno da mesma obsessão: impedir que os prisioneiros caíssem nas mãos dos aliados. As consequências práticas desse princípio foram as chamadas Marchas da Morte, transferências forçadas de dezenas de milhares de prisioneiros dos campos do leste para o interior do Reich, a pé, em condições de inverno extremo, sem comida nem abrigos suficientes, com ordens de fuzilar quem não conseguisse acompanhar o ritmo da marcha. Os registros das marchas de Auschwitz, Stutthof, Sachsenhausen e outros campos são testemunhos de uma crueldade que não diminuiu mesmo com a iminência da derrota.
Guardas das SS disparavam contra prisioneiros exaustos, contra aqueles que tentavam fugir e, em alguns casos, contra grupos inteiros quando o comboio se aproximava de localidades onde os habitantes poderiam ver o que acontecia. A questão de se essas marchas eram ordenadas a partir de Berlim ou iniciativas locais dos comandos das SS, esse tem sido debatida por historiadores. A resposta mais documentada indica que havia uma diretiva geral emitida por Himmler com conhecimento e aprovação de Hitler, que ordenava que nenhum prisioneiro de campo de concentração caísse vivo nas mãos do inimigo. A aplicação concreta desse princípio ficava a cargo dos comandantes de cada campo, resultando em efeitos variados. Alguns organizaram marchas metódicas para o oeste, outros executaram os prisioneiros em massa antes de abandonar as instalações, e em casos específicos como o campo de Neuengamme, os prisioneiros foram embarcados em navios ancorados no Báltico, que posteriormente foram afundados acidentalmente pela aviação britânica com milhares de vítimas. É importante sublinhar que essas ordens não surgiram de improviso nos últimos dias. Eram a consequência final de uma política de extermínio que constituía o núcleo do projeto nazista muito antes do início da guerra. O que mudou nos últimos meses foi o tom de urgência e a escala do caos administrativo. Os comandos intermediários recebiam instruções contraditórias, as comunicações falhavam, os recursos necessários para cumprir as ordens nas condições especificadas simplesmente não existiam. O resultado foi uma mistura macabra de brutalidade organizada e improvisação criminosa que custou a vida de um número de prisioneiros estimado pelos historiadores em dezenas de milhares entre janeiro e maio de 1945. A queda de Göring, a traição de Himmler e a nomeação de Dönitz. As últimas semanas no Führerbunker foram marcadas por uma aceleração das intrigas políticas dentro do próprio núcleo do regime. Em 23 de abril, o telegrama de Göring desencadeou uma crise que vinha se formando há algum tempo. A queda de Göring não foi apenas a expulsão de um indivíduo, mas a consequência da destruição planejada que Bormann havia executado durante meses, alimentando a desconfiança de Hitler contra o Marechal do Reich. A ordem assinada por Hitler naquele dia destituía Göring de todos os seus cargos, expulsava-o do partido e o denunciava por alta traição. Göring ficava sob prisão das SS à espera de que as circunstâncias permitissem seu julgamento formal. 5 dias depois, em 28 de abril, chegou a notícia de que Himmler havia contatado o conde Folke Bernadotte, o diplomata sueco, para sondar a possibilidade de uma rendição alemã no fronte ocidental. Para Hitler, que há anos descrevia Himmler como seu colaborador mais leal, a deserção do Reichsführer foi o golpe mais devastador de todos. A resposta de Hitler foi imediata. Ordenou a prisão de Himmler, nomeou o general Robert Ritter von Greim como novo comandante da Luftwaffe e determinou que Greim voasse para fora de Berlim para localizar e prender Himmler. Von Greim e a piloto Hannah Heitsch decolaram da Avenida Leste-Oeste de Berlim em um pequeno avião sob o fogo da artilharia soviética, passando perto do portão de Brandemburgo em meio a explosões, em um dos últimos voos realizados a partir da capital sitiada. Nesse mesmo contexto de traições declaradas e lealdades rompidas, Hitler ditou as instruções para o testamento político e a sucessão do poder. O grande almirante Karl Dönitz, que permanecera à margem das intrigas do bunker e cuja lealdade nunca havia sido questionada, foi designado presidente do Reich, ministro da Guerra e comandante supremo das Forças Armadas. Goebbels recebeu a chancelaria e Bormann foi nomeado ministro do partido. Schörner foi confirmado como comandante em chefe do exército. A distribuição de cargos em um estado que já não existia tinha algo de teatro macabro, mas Hitler a redigiu com o mesmo cuidado formal com que teria elaborado qualquer disposição governamental nos dias de seu maior poder. A ordem de nomeação de Dönitz foi transmitida por rádio ao seu quartel-general em Plön, em Schleswig-Holstein, onde o almirante a recebeu em 30 de abril. Dönitz, que não sabia que Hitler havia morrido no momento em que recebeu a mensagem, interpretou inicialmente sua nomeação como uma promoção dentro da hierarquia vigente, não como carta branca para negociar a rendição. Demorou ainda alguns dias para compreender a situação real e decidir que a única saída era a capitulação, que assinou em 8 de maio de 1945. O testamento político, a última ordem redigida por Hitler.
Nas primeiras horas de 29 de abril de 1945, poucas horas depois de se casar com Eva Braun, Hitler ditou à sua secretária Traudl Junge os 2 documentos que constituem seu legado escrito final, o testamento político e o testamento pessoal. São, em todos os sentidos, as últimas ordens que Hitler assinou, e seu conteúdo reflete claramente o que permaneceu inalterável em seu pensamento até o último momento. O testamento político tem uma estrutura dupla. Na primeira parte, Hitler explica as razões pelas quais a guerra foi inevitável e culpa explicitamente os judeus por tê-la provocado. Não há concessão à realidade militar, nenhum reconhecimento dos erros estratégicos, nenhuma alusão à responsabilidade própria pelas decisões que levaram à derrota. A narrativa é a mesma que Hitler sustentou desde o início. A Alemanha foi vítima de uma conspiração internacional e aqueles que a serviram eram heróis cujo sacrifício ficaria registrado pela história. Na segunda parte, o testamento político funciona como um decreto de reorganização do Estado. Speer, Göring e Himmler são expulsos do partido e despojados de todos os cargos. Dönitz recebe a nomeação de sucessor com o título de presidente do Reich. Goebbels é nomeado chanceler e Bormann ministro do partido. Schörner é confirmado como comandante em chefe do exército. 3 mensageiros foram designados para levar cópias do testamento a Dönitz, no norte, a Schörner, no sul, e ao quartel-general do OKW. Um desses mensageiros foi o major Willy Johann Mayer, que conseguiu sair do bunker pelos túneis do metrô e escapar para o oeste antes da capitulação. Outro foi o ajudante de campo Heinz Lorenz, que levava uma cópia destinada ao quartel-general do OKW, já sem localização fixa naqueles dias de caos. O terceiro foi o agente das SS Wilhelm Zander, comissionado por Bormann para levar o documento a Dönitz. A cláusula final do testamento político é a mais frequentemente citada pelos historiadores. Hitler exorta os futuros líderes da nação a observar escrupulosamente as leis da raça e a resistir implacavelmente ao envenenador universal de todos os povos, a judeidade internacional. À beira da morte, com os canhões soviéticos a menos de 2 quilômetros de seu refúgio, o homem que havia ordenado o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus europeus encerrava sua carreira política com a mesma obsessão com que a iniciou. Não houve retratação, não houve reconhecimento dos crimes cometidos, não houve sequer a sugestão de que algo em seu projeto estivesse errado. O testamento pessoal, ditado ao mesmo tempo, trata de questões mais prosaicas, a distribuição de seus efeitos pessoais, a instrução de que suas obras de arte fossem doadas a um futuro museu em Linz, a cidade austríaca onde cresceu, e a ratificação de seu casamento com Eva Braun. Ambos os documentos foram assinados e autenticados na presença de testemunhas no bunker. A assinatura de Hitler já não era a mesma de antes. Sua mão tremia, resultado do que o médico que o examinou nos últimos dias, o professor Ernst Schenk, diagnosticou como sintomas inequívocos da doença de Parkinson. Os documentos mais importantes que Hitler assinou em toda a sua vida foram rubricados com uma letra trêmula, quase irreconhecível. Sem deixar rastros, a ordem de Hitler para destruir seu próprio corpo. A última ordem que Hitler emitiu foi a mais pessoal de todas. Antes de se retirar para seus aposentos na tarde de 30 de abril, deu instruções precisas ao seu ajudante das SS, o major Otto Gunche. Os corpos dele e de Eva Braun deveriam ser incinerados no jardim da chancelaria imediatamente após sua morte, de modo que não pudessem ser identificados nem capturados pelos soviéticos. A instrução não era arbitrária. Hitler havia contemplado com horror o destino do cadáver de Benito Mussolini, cujo assassinato havia sido confirmado em 29 de abril. O corpo do Duce e de sua amante Claretta Petacci haviam sido pendurados de cabeça para baixo na marquise de um posto de gasolina em Milão, expostos à humilhação pública de uma multidão que os cuspiu, bateu e mutilou. A imagem desse fim convenceu Hitler de que deveria garantir que seu próprio cadáver não fosse submetido a destino semelhante. Gunche recebeu a instrução e organizou a operação. O motorista pessoal de Hitler, Erich Kempka, ficou encarregado de conseguir o combustível necessário. Aproximadamente 150 litros de gasolina, reunidos em diferentes depósitos do bunker e transportados em galões para o jardim da chancelaria. Os 2 corpos, o de Hitler envolto em um cobertor de lã
foram retirados pela saída de emergência do bunker e colocados em uma pequena cratera de obus no jardim. As testemunhas presentes incluíam Goebbels, Bormann, o general Krebs, o general Burgdorf e vários membros do pessoal do bunker. Gunsch regou os corpos com gasolina e ateou fogo com uma tocha improvisada. Os presentes levantaram o braço em saudação nazista enquanto as chamas começavam a arder. O fogo durou várias horas e os restos foram cobertos com terra na mesma cratera. 3 dias depois, em 3 de maio, um soldado do Exército Vermelho encontrou a cratera e comunicou o achado. Os restos carbonizados foram exumados, submetidos a análises forenses por equipes do NKVD soviético e transferidos para Moscou, onde permaneceram sob segredo de Estado por décadas. A instrução de Hitler de incinerar seu próprio corpo não foi plenamente executada como ele concebera. Os restos eram reconhecíveis, ao menos parcialmente, e os soviéticos os identificaram por comparação com registros dentários. O esforço de Hitler de apagar sua marca física do mundo fracassou, assim como quase todas as suas ordens nos últimos meses. Mas a própria instrução é reveladora. Até no último ato, Hitler tentou controlar a narrativa, negar aos inimigos o símbolo de sua derrota e preservar o mito mesmo na ausência do corpo. O impacto das ordens de Hitler. A análise das ordens secretas de Hitler nos últimos dias não pode ser completa sem examinar um fenômeno tão significativo quanto as próprias ordens: o grau em que foram obedecidas. A imagem de um Estado totalmente submisso à vontade do Führer, que a propaganda nazista cultivou durante anos, se fragmentou consideravelmente nos meses finais da guerra. A desobediência tinha gradações. Em uma extremidade estavam os atos de resistência individual e silenciosa, o oficial que ignora a ordem de explodir uma ponte, o comandante do campo que decide não fuzilar os últimos prisioneiros, o Gauleiter que abre negociações com os aliados em vez de defender a cidade até o último homem. Esses atos de desobediência não eram necessariamente motivados por rejeição moral ao regime, mas pelo pragmatismo de quem compreende que a guerra terminou e que resistência adicional só geraria mais mortos sem nenhum resultado estratégico. Na outra extremidade estava a obediência fanática de uma minoria que continuou cumprindo as ordens de Hitler com toda a brutalidade disponível até os últimos dias. As SS continuaram executando desertores em Berlim enquanto a artilharia soviética demolia os edifícios ao redor. Os chefes de campos de concentração continuaram organizando evacuações forçadas enquanto suas guarnições começavam a se dissolver. Os propagandistas de Goebbels continuaram emitindo boletins de vitória até horas antes da capitulação. O caso de Albert Speer merece atenção especial. Speer havia sido um dos mais próximos colaboradores de Hitler por anos, arquiteto e ministro do armamento, e nos últimos meses do regime tornou-se o sabotador mais eficaz do Decreto Nero e de outras ordens destrutivas. Seus motivos eram uma mistura complexa de cálculo político, afeto pessoal por Hitler e convicção genuína de que destruir a infraestrutura alemã era um crime contra o povo. Speer viajou pelas regiões ameaçadas, falou com comandantes militares, líderes locais do partido e chefes industriais, convencendo-os um a ignorar as ordens de demolição. Sua campanha salvou grande parte da infraestrutura do Reno, do Ruhr e de outras regiões do oeste alemão, contribuindo decisivamente para que a reconstrução do pós-guerra pudesse começar em condições menos catastróficas do que Hitler pretendia. As consequências das ordens que foram cumpridas foram devastadoras. A política de resistência fanática prolongou desnecessariamente a guerra em vários setores, adicionando dezenas de milhares de mortos militares e civis a um balanço já catastrófico. As marchas da morte nos campos de concentração causaram a morte de dezenas de milhares de pessoas apenas entre janeiro e maio de 1945. O Decreto Nero, embora aplicado parcialmente, produziu a destruição de infraestruturas que levaram anos para serem reconstruídas. As execuções sumárias de supostos desertores e traidores eliminaram milhares de pessoas que haviam chegado à conclusão perfeitamente racional de que a guerra estava perdida. A Ordem de Inteligência número 1, assinada por Hitler em 13 de janeiro de 1940, que estabelecia que nenhum oficial deveria saber mais do que o absolutamente necessário para executar sua missão, teve consequências que se estenderam até os últimos dias do conflito.
Segundo o testemunho do general von Mellenthin, o próprio Marechal Model desconhecia se negociações políticas estavam ocorrendo em algum outro front, quando tomou suas próprias decisões no bolsão do Ruhr, precisamente porque aquela diretriz de compartimentação havia construído um sistema em que a informação fluía para cima, mas nunca para os lados ou para baixo. Esse design que Hitler impôs para garantir seu controle absoluto sobre informações estratégicas acabou paralisando a capacidade de seus próprios comandantes de tomar decisões informadas nos momentos mais críticos. O bunker como teatro de comando e as conferências. A imagem que os depoimentos dos sobreviventes transmitem do Führerbunker em suas últimas semanas não é a de um centro de comando operacional, mas a de um palco em que se representava o ritual do comando sem que esse ritual tivesse qualquer conexão real com o que ocorria no exterior. As conferências diárias de situação que Hitler realizava com seus generais ao redor de um grande mapa estendido sobre a mesa central continuaram até os últimos dias com uma regularidade quase obsessiva. Elas eram convocadas nas horas mais inusitadas, frequentemente à meia-noite ou de madrugada, e podiam se prolongar por horas. Nessas conferências, Hitler recebia os relatórios de situação de seus generais e emitia ordens para o dia seguinte. O problema era que os relatórios já não refletiam a realidade do campo de batalha. As comunicações com as unidades da linha de frente eram tão deficientes que os dados chegavam com horas ou dias de atraso. As posições marcadas no mapa correspondiam a unidades que, em muitos casos, haviam sido destruídas ou haviam se rendido. E os generais presentes no bunker frequentemente não sabiam mais do que podiam deduzir ouvindo a artilharia soviética através das paredes de concreto. Nesse contexto de informações distorcidas, Hitler continuava ditando ordens de ataque e contra-ataque com nomes de unidades que existiam apenas no papel. O general Weidling descreveu em suas memórias como, nos últimos dias, Hitler lhe perguntava sobre o avanço de divisões cujos quartéis generais haviam parado de responder dias antes. Quando Weidling informava que essas divisões já não existiam como unidades de combate, Hitler respondia, ordenando a formação de grupos de combate com os sobreviventes, como se criar uma nova designação pudesse compensar a ausência dos homens que deveriam compô-los. O almirante Assmann, que assistiu regularmente às conferências nos últimos meses, deixou um retrato físico de Hitler nessas sessões relevante para entender o contexto em que as ordens eram emitidas. O Führer se sentava com as costas curvadas, a mão esquerda tremendo visivelmente sobre a mesa, os olhos fixos no mapa com uma expressão que seus colaboradores já não sabiam se era concentração ou ausência. Quando falava, às vezes o fazia com clareza e precisão surpreendentes, e outras vezes suas frases se perdiam em referências à história alemã, a Frederico o Grande, ou a batalhas do passado sem relação com a situação presente. Os generais ouviam, tomavam notas e saíam do bunker sem saber exatamente como executar instruções que muitas vezes não tinham base material. Essa mecânica grotesca do comando nos últimos dias não pode ser dissociada da análise das ordens emitidas. As diretrizes que chegavam do bunker aos quartéis generais da frente eram produto de uma cadeia de distorções. Informações incompletas que chegavam ao bunker, análise dessas informações por um homem cuja capacidade de julgamento estava deteriorada pela doença, pelo cansaço e pela recusa em aceitar a realidade. E tradução dessa análise em ordens que os oficiais de Estado-Maior redigiam tentando dar-lhes alguma coerência operacional antes de transmiti-las. O resultado foi uma série de diretrizes que combinavam elementos reais com elementos fantásticos, tornando sua execução quase impossível. As últimas horas de Hitler e o fim do Terceiro Reich. Nas últimas 48 horas antes de sua morte, Hitler continuou recebendo relatórios da frente e emitindo instruções, embora o mecanismo de comando já estivesse desintegrado, a ponto de muitas dessas instruções nunca chegarem aos destinatários ou chegarem quando já era tarde demais para serem executadas. Na noite de 29 para 30 de abril, após a cerimônia de casamento e a assinatura do testamento, Hitler dedicou as últimas horas antes do amanhecer a conversas com os que permaneciam no bunker. Ditou várias mensagens para serem enviadas a Dönitz, a Schörner e ao OKW,
reiterando a ordem de que Berlim deveria ser defendida até o fim e exigindo que as tropas que pudessem se aproximar da capital fizessem o máximo esforço para romper o cerco. Essas mensagens foram despachadas, mas a realidade da frente tornava impossível qualquer resposta. O 12º Exército de Wenck, a quem Hitler havia confiado a missão de aliviar Berlim pelo sul em seus planos, estava imobilizado diante das posições soviéticas ao sul do lago Schwilow e não tinha nenhuma possibilidade de avançar. O 9º Exército, que tentava abrir caminho a partir do sudeste de Berlim, estava completamente cercado. A última conferência de situação no bunker ocorreu na manhã de 30 de abril. Os relatórios recebidos confirmavam que a situação era absolutamente irrecuperável. O Exército Vermelho controlava o Reichstag e avançava em direção à chancelaria. As comunicações com as unidades externas haviam sido completamente interrompidas e a guarnição de Berlim dispunha de munição apenas para mais algumas horas de combate. Hitler ouviu os relatórios em silêncio, fez algumas perguntas e não emitiu nenhuma nova ordem operacional. Almoçou com suas secretárias e sua cozinheira e às 2:30 da tarde retirou-se para seu quarto com Eva Braun. Às 13:20 da tarde, segundo o testemunho de Gunsche, ouviu-se um tiro. A guerra, para Hitler, havia terminado. As últimas ordens do Estado nazista não foram assinadas por Hitler, mas por Dönitz, a partir de seu quartel-general no norte. Em 7 de maio de 1945, o general Alfred Jodl assinou em Reims a rendição incondicional de todas as forças armadas alemãs perante as potências ocidentais. Em 8 de maio, o marechal de campo Wilhelm Keitel assinou em Berlim-Karlshorst a mesma rendição perante os representantes soviéticos. Com essas assinaturas, encerrava-se o ciclo de ordens iniciado na própria Berlim 12 anos antes. A rendição foi uma operação de vários dias que implicou a dissolução progressiva do aparelho de comando que continuou funcionando, por inércia e por medo, durante semanas após a derrota se tornar matematicamente inevitável. O governo de Dönitz, instalado na Escola Naval de Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa, sobreviveu nominalmente até 23 de maio, quando os oficiais do governo provisório foram detidos pelos aliados e o último vestígio formal do Estado nazista desapareceu. Nesse dia, Heinrich Himmler, que havia tentado em vão negociar algum tipo de papel para si na Alemanha do pós-guerra, foi detido e se suicidou ingerindo uma cápsula de cianeto. Hermann Göring, que havia sobrevivido sob custódia das SS até o fim da guerra, foi entregue aos aliados e levado a Nuremberg para julgamento. Martin Bormann, que tentou fugir do bunker nos dias posteriores à morte de Hitler, desapareceu e foi dado como morto durante décadas, até que em 1972 seus restos foram identificados em uma escavação em Berlim. O período que se estendeu de 16 de janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho cruzou a fronteira do Reich, até 30 de abril, quando Hitler morreu no bunker, abrangeu 104 dias. Nesse período, as ordens assinadas por Hitler causaram a morte de várias pessoas, tanto militares quanto civis, que os historiadores estimam em várias centenas de milhares apenas na frente europeia. Nenhuma dessas ordens mudou o resultado da guerra, que já estava decidido meses antes. Nenhuma serviu para proteger o povo alemão, cuja destruição algumas delas pretendiam. O que fizeram foi prolongar a agonia, ampliar a escala do desastre e garantir que o colapso do Terceiro Reich fosse o mais violento e devastador possível. O rastro das ordens e suas consequências. As ordens secretas que Hitler assinou em seus últimos dias deixaram rastros que os pesquisadores vêm seguindo há décadas. Muitos dos documentos originais foram deliberadamente destruídos por membros do regime que tentaram apagar as provas de suas atividades. Outros caíram nas mãos soviéticas e permaneceram inacessíveis nos arquivos de Moscou por décadas, até que a abertura parcial desses fundos após 1991 permitiu aos historiadores reconstruir com mais precisão o que havia ocorrido no bunker. O testamento político de Hitler foi recuperado nas semanas seguintes à queda de Berlim e autenticado por vários testemunhos presentes em sua assinatura. O major Willy Johann Meyer escondeu sua cópia em uma garrafa enterrada no jardim de sua casa, onde foi encontrada em 1945 por investigadores aliados. O original está hoje preservado nos arquivos federais da Alemanha.
O Decreto Nero foi um dos documentos centrais no processo de desnazificação do pós-guerra. Albert Speer foi julgado em Nuremberg, em parte por ter utilizado trabalho forçado na produção de armamentos, mas o fato de ter sabotado ativamente as ordens de destruição de Hitler foi considerado uma circunstância atenuante. Speer foi condenado a 20 anos de prisão, evitando a forca a qual seus coacusados foram submetidos. Os registros das últimas conferências no bunker chegaram aos historiadores através dos testemunhos dos sobreviventes, interrogados pelas potências aliadas nos meses posteriores à rendição. Traudl Junge, a secretária que ditou o testamento de Hitler, viveu até 2002 e deixou memórias detalhadas sobre o que vivenciou no bunker. O general Weidling foi capturado pelos soviéticos, interrogado extensivamente e morreu em um campo de prisioneiros soviético em 1955. Otto Günch foi capturado em 1945 e manteve em segredo os detalhes dos últimos momentos de Hitler durante anos, até fornecer seu testemunho aos investigadores ocidentais. Do conjunto desses documentos e depoimentos emerge um quadro coerente e sombrio. O de um homem que, no momento da derrota total, não alterou em nada as premissas fundamentais de seu projeto político e militar, mas as levou até suas consequências mais radicais. As ordens que Hitler assinou em seus últimos dias não foram atos de um homem desequilibrado que havia perdido contato com a realidade. Foram, pelo contrário, a expressão mais pura e consequente do que Hitler sempre foi. Alguém para quem a destruição, quando a vitória não era possível, era a única resposta aceitável. Essa coerência final é o aspecto mais inquietante do legado dessas semanas. O processo judicial de Nuremberg, iniciado em novembro de 1945, utilizou extensivamente os documentos capturados do regime nazista, incluindo muitas ordens emitidas nos últimos meses da guerra. A apresentação desses documentos perante o tribunal revelou pela primeira vez, de maneira sistemática e pública, a cadeia de comando que conectava as ordens assinadas no bunker aos crimes cometidos nos campos de concentração, nas marchas da morte e nas execuções sumárias dos últimos dias. Também foi em Nuremberg onde se estabeleceu o princípio de que a obediência a ordens não eximia de responsabilidade penal quem as executava, um princípio que transformaria para sempre o direito internacional. Os acusados que tentaram se escudar no argumento de que apenas cumpriam ordens descobriram que essa defesa não era admissível. O arquivo das ordens de Hitler foi, nesse sentido, um instrumento de justiça que o próprio Hitler não havia previsto. Sua obsessão pela documentação burocrática, por deixar registro escrito de cada decisão e cada diretiva, criou um rastro documental que os vencedores puderam usar para reconstruir com precisão quase cirúrgica como cada decisão foi tomada e quem foi responsável por cada ato. A assinatura trêmula do Führer, ao final do testamento político, foi também a assinatura de sua condenação diante da história. A história dessas ordens é também a história dos homens que as receberam e decidiram o que fazer com elas. Cada um desses homens, do Feldmarechal Model ao comandante anônimo do Volkssturm, que mandou seus homens para casa, tomou decisões que tiveram consequências reais sobre vidas reais. As ordens de Hitler não operaram no vazio. Precisaram de uma cadeia de pessoas dispostas a obedecê-las, e nos últimos meses da guerra essa cadeia começou a se romper em seus elos mais fracos, por aqueles que mantiveram senso de realidade suficiente para entender que obedecer equivalia a matar sem propósito. Que a ruptura tenha chegado tarde demais para evitar o catálogo de horrores dos últimos meses não diminui sua importância, ela de fato aconteceu.